Então, voltando aqui à minha primeira frase, eu de verdade acho que a gente não tem tanto problema de acervo. A gente tem um problema de acervo, mas ele não é o mais grave. O mais grave é saber o que fazer com o acervo. Isso, para mim, é de verdade o que tem de mais grave. Porque eu posso... tem uma coisa que é maravilhoso, tem uma ideia que... acho que não é dos livros que eu trouxe, mas que é uma professora que ela fala. Antigamente, as pessoas liam menos, mas liam melhor. Ela podia ter uma biblioteca na casa dela muito pequena, mas ela fazia um tal uso daqueles livros, ela conseguia dialogar, ela conseguia tirar coisa, ela conseguia fazer. Então, os livros, apesar de serem em pouca quantidade, cumpriam uma função ali cultural muito mais interessante. Então, o que eu vejo hoje, o que eu vi nesse esforço de governos, né, eu digo nas 3 instâncias, municipal, estadual e federal, é sim um esforço de acervo, mas é um esforço que é um acervo que é pouco estudado. Eu falava na oficina, perguntando um pouco o que é ser um bom leitor, o que é um bom leitor, né? O bom professor leitor de literatura é aquele que consegue aproximar essas obras do seu público, pensando em tudo isso que eu falei, na história da literatura, na história das editoras, né? Que não se concentra na narrativa. Se eu me concentrar na narrativa, é pobre. Porque os livros a gente vai ver que, como disse esse meu professor da USP, eles falam de uma única história. É só a história da vida humana, não tem nada mais para dizer. Mas é o como eu estou dizendo. Né? Então, nesse como eu tenho que estudar mesmo os gêneros, as épocas e uma porção de coisas. Né? Então, eu vi muito acervo desperdiçado. Eu desperdicei muito acervo, né? Nesse sentido de não ser a culpada, mas de também promover o desperdício de acervo. Né? E eu me lembro nessa situação da Ecotec em especial, que tinha muita gente do campo, né, meninas? Tinha muita gente, a gente deu até aula nos assentamentos lá do ITESP, né? Então, quando as crianças chegavam dos assentamentos, eles chegavam com a mãozinha para trás. E as professoras falavam, estão com a mão suja, não pode pegar em livro. E a gente falava, pode sujar, porque já está, o patrocinador pode sujar, pode fazer o que quiser para ser lido. Às vezes tinha professor que levava balde de água, e as criancinhas lavavam a mão antes de pegar no livro. É um cuidado, é certo, é um cuidado com o livro, ótimo, né? Mas o quanto era difícil dizer para aquelas professoras que era para mexer, que podia mexer, podia cheirar, que podia pôr debaixo do braço, que podia ficar lendo, que era isso mesmo, né? Eu acho que, para coroar um pouco isso que eu estou fazendo, eu acho que a gente nunca teve também um momento tão privilegiado, não só do livro, mas como de fundações, institutos que falam sobre o livro. Se a gente pôr lá, podem fazer essa experiência, colocam lá no Google, institutos e fundações sobre o livro, vem uma lista enorme. É a Fundação Nacional do Livro Infantil, é a República do Livro, são esses institutos todos hoje que trabalham com livro, são as feiras literárias que começam a aparecer no Brasil, começou a Flip, agora em São Paulo já tem a Flop e a Flup, que são 2 dissidências, né, da Flip. Você tem a de Passo Fundo, que já é antiga, o COLE, imagina o Congresso de Leitura da Unicamp, que já está aí na... nem sei que número de edição, né? Hoje você já tem festas e feiras literárias em todo o Brasil. Tem até uma coisa muito interessante nisso, que se a gente pegar os trabalhos de ONGs, e aí eu estou pondo tudo no mesmo saco, viu, gente? Mesmo sabendo que não é para fazer isso. Mas quando eu penso em ONG que tira menino de rua, assim, falando bem simplesmente, qual era uma das primeiras atividades que as ONGs faziam? Não era o livro. Era trabalhar com arte e esporte. A arte era muito forte, né? Então, se a gente pegar a história dessas ONGs, era muito uma coisa pensada em arte, desenhar muito, né? A arte também pensada como um alívio da dor, um alívio do sofrimento, né? E muito esporte, né? Para gastar energia. Hoje, uma das primeiras atividades que motivam todas as ONGs é a formação de uma biblioteca. É o mediador de leitura, que é uma figura que aparece de uns anos para cá, né? É o leitor que vai ler nos hospitais, que vai ler na rua, que vai... Não, eu digo isso porque isso aconteceu com a gente, né? Quer dizer, quando pensou-se nesse projeto Ecotec, a primeira coisa é, vamos ler na praça, vamos ler para quem aparecer, vamos ler para as pessoas que aparecerem ali, vamos ler para quem tiver... A ideia de mediar a leitura
né? A ideia é muito antiga, nós já mediávamos leitura, mas ela é sistematizada, tem curso para mediar leitura. Então a gente tem um momento que, de verdade, dizer que esse discurso é só escolar é mentira, né? Quer dizer, a gente não é verdade também que o tempo todo está se falando de literatura. Ainda não tem propaganda do novo livro. Na TV você não fala, compre o livro tal. Ainda não. Mas se discute muito literatura, né? Nos eventos, enfim, eu acho que essas feiras todas se discute isso, se fala sobre isso, se diz que a criança tem que ler, se dá livro de presente, tem a feirinha, eu digo feirinha no bom sentido, porque tem a flip e a flipinha, né? Tem a jornada de Passo Fundo, que acontece agora, né, em agosto, e a jornadinha. Ou seja, então não é verdade que só a escola está pensando nisso, né? Tem acho que uma gama de gente que está pensando nisso, que está se esforçando para isso. E, para terminar, juro mesmo, né, só para terminar essa ideia do acervo, que de verdade eu falei mais na oficina, mas eu queria dizer isso para todo mundo, porque talvez muita gente aqui não faça a oficina. Um acervo, né, uma antologia, eu sei que alguns livros foram polêmicos, foram retirados, enfim, ele é sempre uma escolha. E ele sempre vai deixar de fora um monte de gente boa. E sempre vai ter erros. Porque, do ponto de vista de quem escolhe, é muito difícil, né? E aqui não estou defendendo, na verdade, quem escolheu. Eu estou fazendo uma fala assim, porque é muito difícil. Eu estava na pele de quem decidia os livros da Ecoteca, por exemplo. E quantas vezes eu apresentava um livro como sendo a oitava maravilha? As pessoas odiavam, não gostavam, não tinham empatia nenhuma. E para mim, nossa, era um livro tão fantástico. Isso aconteceu tanto, né? Esse outro projeto que a gente está fazendo lá em Mato Grosso agora, eu indiquei o livro Buracos, do Luiz Sacha. Não sei se alguém aqui já leu, é um livro para a juventude, um livro que eu acho maravilhoso. Eles foram apresentar um seminário a semana passada e apresentaram, mas eu vi que estava sendo uma dificuldade, uma dor, né? Porque não curtiram, não gostaram. E é nesse momento que entra de novo aquilo que a gente começou a falar no comecinho, né? Quer dizer, é aquele que sabe que precisa ler algo que é difícil, que é diferente, que é torturante, mas que tem algo ali que eu posso aprender a fazer, né? Sem deixar de lado os meus gostos, né? E eu acho que um acervo é muito isso. Acho que esse acervo que foi para as escolas, ele é muito diverso, tem para todos os gostos. Tem coisa que eu particularmente talvez não colocaria, mas pensando no acervo da escola, digo que é um acerto muito grande, porque fala da diversidade, mostra a diversidade, dialoga com uma linguagem que eu também tenho dificuldades. Então, acho que isso é uma coisa bem bacana. E acho que a gente tem que aprender, então, a transitar, né, nessa diversidade toda. Porque, como dizia lá o meu professor, é só a história da humanidade que a gente está falando. Coisa simples, básica. Obrigada, gente. Obrigada. Bom.